CBN Eleições 2020. 4h33, estamos de volta então para aquele bloco esperado nessa semana. Nós estamos a semana inteira aí entrevistando, fazendo a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito na parte da manhã. Roberto Benjamin já entrevistou aqui vários candidatos e à tarde eu fiquei incumbida de conversar, com muita honra, de conversar com os candidatos a vice-prefeito. Nosso convidado hoje aqui é o Jerônimo Jorge, ele que concorre a vice na chapa encabeçada pelo Major Arsênio. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Agradeço muito a sua participação. Antes de eu começar com as perguntas aqui, candidato, quero só ler aqui rapidinho, fazer uma breve apresentação aqui do coronel Jorge Jerônimo de Oliveira, ele que é nascido em 25 de abril de 1961 no Rio de Janeiro, é casado e tem 2 filhos. O candidato ele entrou para o Exército Brasileiro pela Escola Preparatória de Cadetes do Exército em 1979, em Campinas, lá em São Paulo. Foi diplomado aspirante oficial do Exército em 7 de dezembro de 1985. Serviu no 33º Batalhão de Infantaria Motorizado como oficial subalterno no período de 86 a 88, como oficial intermediário, ele foi capitão no período de 91 a 93. O Jorge Jerônimo foi também comandante da Companhia de Comando da 15ª Brigada de Infantaria Motorizada no período de 96 a 97, serviu em diversos estados da Federação, como Acre, Amazonas, Pará, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Brasília, adquirindo aí, como está escrito aqui no seu currículo, adquirindo vivência nacional. Ele foi ordenador de despesas do comando da 11ª Região Militar em Brasília e teve como última comissão na ativa, exercendo a função de coordenador geral de segurança de instalações da Presidência da República. Ele é bacharel em arte militar, especialização em infantaria, mestrado em ciências militares, pós-graduado em gestão de administração pública, também tem curso de gestão e assessoramento de Estado-Maior. Já lhe cumprimentei, lhe desejo as boas-vindas aqui. E antes de qualquer coisa, eu quero lhe perguntar, que as perguntas aqui, candidato, até para a gente deixar bem claro aqui, a gente está fazendo basicamente, né, as mesmas perguntas para todos os candidatos, para que todos tenham a mesma oportunidade, né, de falar, oportunidades iguais aqui diante dos nossos microfones. Na sua visão, qual é o papel do vice-prefeito? Olha, eu já fiz em outra oportunidade, já respondi uma pergunta dessa e vou traçar aqui um paralelo com a nossa vida militar que vai explicar muito bem. Na vida militar nós temos a função do subcomandante. O subcomandante, ele é, na verdade, os olhos e os ouvidos do comandante dentro da unidade a qual esse comandante comanda. Eu pretendo continuar trabalhando da mesma forma, né? É uma função muito nobre, embora alguns possam achar que ela é uma função secundária. Ela é, de fato, uma função secundária, mas ela é nobre, porque ela é, na realidade, um filtro. Você tem a finalidade de filtrar os problemas para levar ele de uma forma mais suave, no caso, para o comandante, para que ele, sentado ali, dentro da sua sabedoria, ele possa tomar a melhor decisão com relação ao que foi exposto para ele. Então, nós vamos continuar mantendo essa linha de trabalho e será assim que eu pretendo trabalhar junto com o Major Arsênio. Quer dizer, do lado ali mesmo, não só, né, ultimamente o vice, ele tem uma presença figurativa, né, na grande maioria das administrações, então o senhor pretende trabalhar ativamente? Sim, perfeitamente, indo nos pontos problemáticos, identificando também os problemas, para ver, né, e aí nessa situação sendo realmente os olhos do prefeito e levar o problema de uma outra forma, para que ele possa realmente entender e avaliar a situação. Candidato, e como é que surgiu a possibilidade do senhor aliar do seu nome ser colocado na condição de vice do Major Arsênio, vocês que concorrem em chapa pura, né, pelo PRTB? Olha, eu digo isso de coração, eu acredito que foi coisa do destino. Eu sempre tive a vontade de me estabelecer em Cascavel, já passei aqui por algumas situações, por algumas oportunidades, e tinha essa pretensão de terminar minha vida aqui em Cascavel. Consegui retornar e a partir daí foram acontecendo coisas que a gente muitas vezes pensa em coincidência, mas eu não acredito em coincidência, eu acredito em destino. Eu fui morar no mesmo edifício que eu me morei quando eu me casei aqui em Cascavel. A minha esposa é do Rio, mas nós nos casamos, viemos morar aqui em Cascavel
E hoje eu moro no mesmo edifício que eu morei quando eu me casei em 87. Não é o mesmo apartamento, mas é o mesmo bloco no mesmo edifício. Foi uma contratação de aluguel bastante facilitada, não teve muito problema. Conhecemos o proprietário, conversamos, falei que já tinha morado ali, ele gostou, foi lá, fez o contrato e assim eu passei a ocupar o apartamento. Por coincidência, vamos falar assim, é o mesmo prédio em que mora o presidente do partido, que acabamos nos conhecendo, me convidou para participar de um grupo de futebol, um grupo beneficente, o que a gente paga de aluguel de quadra, o que sobra no final é feito uma juntada e comprado de cesta básica para distribuir no final do ano. Então comecei a frequentar esse grupo e aí ele me fez uma proposta, me convidou, se eu não tinha interesse, de ser candidato a vereador, sair pelo PRTB. Eu disse para ele que não, que eu estava recém-chegado em Cascavel, que eu não teria expressão política, não tinha ainda assim uma experiência política, porque minha vida inteira foi sempre dentro de quartel, e não tinha interesse não, mas que eu me propunha a me filiar ao partido e trabalhar pelo partido, já que era um partido alinhado com o presidente Bolsonaro, é o partido do general Mourão, que para mim é um ídolo, né? Então eu me propunha a trabalhar pelo partido. E me filiei realmente, comecei a frequentar as reuniões. Com essas reuniões, acabei conhecendo o Arsênio, e aos poucos nós fomos nos identificando com os pensamentos, a forma de ver as coisas, o pensamento com relação a Cascavel, ao povo, ao que se pode fazer com a experiência que nós temos. E num belo dia, ele me fez um ultimato, me estendeu a mão e me convidou. Vamos, coronel, o senhor não quer vir junto comigo nessa empreitada? O senhor não quer aceitar esse desafio junto comigo? De momento eu fiquei meio, confesso que abalado, falei, poxa, estava numa reunião, uma mesa grande, cheia de gente, eu já tinha me pronunciado que eu não tinha interesse de fazer parte de política, mas entendi que aquilo dele foi um chamamento de auxílio para uma pessoa com que ele tinha se identificado. Então eu levei ali mais ou menos uns 30 segundos para poder dar uma resposta para ele, dar um posicionamento. E como nós temos muita coisa em comum, eu falei, poxa, eu não posso me negar a esse tipo de chamamento. Então ainda brinquei com ele, falei, poxa, você me colocando dessa forma contra a parede, no meio de uma reunião onde tem várias pessoas, você me chamar para um desafio, falei, rapaz, eu sou de infantaria, eu sou combatente, eu não fujo de briga não. E assim eu aceitei essa empreitada, com muita satisfação, com muita honra por ter sido escolhido por ele, porque é realmente uma missão séria, uma missão importante, e aceitei. E agora estamos nessa caminhada aí, é o meu principal objetivo. Candidato vice-prefeito, ele é o substituto do prefeito em caso de ausência, seja por licença ou por outro impedimento, né? E o senhor se acha capacitado, então, o senhor que vem de uma carreira militar, né, nunca ocupou um cargo público, nós vamos voltar nesse assunto ainda, mas então o senhor se acha capacitado, então, para assumir a prefeitura em caso de ausência do prefeito? Sim, tanto eu quanto eles temos a formação militar, e essa formação militar, ela nos prepara para diversas situações, por mais críticas que sejam. E ao longo das nossas carreiras, a cada ascensão que você tem na carreira, você enfrenta situações novas, situações diferentes, da qual todas são novidades. Mas o embasamento é muito grande e a gente consegue se desvencilhar de uma forma bastante produtiva a todas aquelas que se apresentam. Então, eu me sinto, sim, preparado, tanto eu quanto ele, é lógico. Com certeza, se eu tiver que substituí-lo, será por tempo mínimo, porque a minha principal função vai ser apoiá-lo e trabalhar para que ele alcance os objetivos que nós nos propusemos e que a cidade merece. O senhor imagina acumular o cargo de vice-prefeito com alguma secretaria, já que o senhor falou que vai trabalhar diretamente ao lado ali do prefeito? Olha, eu não sei, vai depender da decisão do meu chefe, né? Vai ser decisão dele, o que ele escolher e o que for melhor
para o nosso trabalho, com certeza eu aceitarei de bom grado. O que ele me determinar, a missão que ele me der será bem cumprida. Candidato, o senhor já me dizia que, inclusive, quando nós conversávamos antes aqui, que o senhor nunca ocupou um cargo público, né? Teve toda a sua vida aí pautada na carreira militar e, ultimamente, né, ao longo dos anos aí, na verdade não é ultimamente, ao longo dos anos aí, a imagem do político ela foi ficando muito arranhada, está, né, hoje está desacreditado, muitas pessoas não tencionam nem votar, né, nas últimas eleições, justamente porque não se sentem assim, motivadas a votar, justo pela imagem que um certo número de políticos vem passando. O senhor não tem medo, então, de atrelar o senhor que nunca exerceu um cargo público, tem uma carreira militar, como o senhor contou, não tem medo de atrelar o seu nome à política e talvez também vir acabar com a imagem arranhada? Não, com certeza não. Pelo seguinte motivo, na nossa vida militar, na nossa carreira, nós passamos também por determinadas situações em que você, de certa forma, tem que ser político, né? Então, nesse aspecto, nós já temos alguma experiência também, né? Então, eu acredito que não vai haver problema não, porque até seguindo o exemplo aí do presidente Bolsonaro, você vê que está surgindo uma corrente nova no país. Com essa eleição do presidente Bolsonaro e mais juntamente com o general Mourão, não só militares, mas outras pessoas também de bem, de amor à pátria, né, com um pensamento na família, tem se apresentado. Então eu acredito muito que essa corrente venha tomando força e com certeza nós não teremos problema não. Nós vamos fazer realmente, quando estivermos lá, uma excelente administração e com isso nós pretendemos também sermos exemplo para que outras pessoas que tenham o mesmo pensamento vocacionado para o progresso do país, vejam que não é difícil. Basta ter vontade, amor à pátria e que possam também contribuir. Como é que o senhor vê Cascavel? O que o senhor acha que precisa mudar em Cascavel? Olha, fica até difícil, porque eu vejo Cascavel como uma cidade maravilhosa, tanto que foi a cidade que eu escolhi. Desde que eu cheguei aqui em 86, eu fiquei deslumbrado com a cidade. Eu via as pessoas muito bem arrumadas, um trânsito tranquilo, as pessoas arrumadas na rua, largando o carro aberto, com chave na ignição. Isso para mim era uma novidade. Eu vinha do Rio de Janeiro e naquela época também o Rio de Janeiro já era um tanto quanto conturbada. E à medida que eu fui trabalhando com os jovens daqui, eu fui percebendo uns valores bastante interessantes. O jovem desde cedo já preocupado em produzir, comprar sua terrinha. Ele não queria herdar, ele queria trabalhar para conquistar o dele, para construir. Então isso me chamou muita atenção e esse é um dos grandes motivos. Então eu acho que, lógico, tem que mudar alguma coisa para melhor. Mas eu acho que a cidade em si, no contexto geral, comparado ao Brasil, é excelente. O senhor participou da elaboração do plano de governo do candidato a prefeito, está bem inteirado, acho que pode contribuir alguma coisa, então, para a administração. Tem algum ponto aqui, alguma secretaria, algum ponto da cidade que o senhor acha que precise ter mais atenção? Olha, os pontos são aqueles de sempre, né? Educação, saúde, transporte, principalmente a saúde, né? Acho que hoje saúde e educação são os pontos mais fracos em toda a administração do país, né? Candidato, como é que vocês estão fazendo para fazer campanha esse ano, né? A campanha é totalmente diferente, tempo menor da campanha em rádio, em TV, o famoso corpo a corpo, né? Que é onde a gente onde o candidato consegue se aproximar mais e pedir o voto ali. Esse ano está tudo diferente, né? Como é que vocês estão conseguindo então fazer a campanha? Olha, nós estamos fazendo como coisa de soldado mesmo, sabe? Andando na rua, visitando amigos, contando com o apoio de pessoas que simpatizam conosco, reunindo grupos a quem a gente possa se dirigir, possa conversar, possa se apresentar. Porque eu acho que o mais importante de tudo, na atualidade, de termos de campanha, é o olho no olho. Você falar, você se expressar, você se comunicar com a pessoa, mas olhando no olho, porque aí a pessoa pode perceber se você está fingindo, se você está dissimulando. Então esse olho no olho para nós é muito importante e tem dado bastante certo. Nós tivemos aqui, dedicamos ali 20 minutos, né, para o senhor expor aí
a sua ideia de trabalho, seu projeto, mas eu quero lhe deixar 2 minutos, os 2 minutos finais, candidato, para deixar uma mensagem para o eleitor, né, as suas considerações finais. Olha, minha mensagem para os eleitores, diferentemente do que se possa pensar, nós não vou pedir voto. Eu vou pedir que o eleitor faça uma eleição bastante séria, com bastante responsabilidade. Que ele vote realmente com o coração voltado para o que eles têm sido apresentado, para a melhoria da cidade. Então, vote de coração, pense, analise, porque é o momento da mudança, não só para Cascavel, mas para o país. Então, não adianta a gente ficar reclamando, e muitas vezes que se tem a oportunidade de se fazer essa mudança, se acomodar ou até procurando não ser aí agressivo, mas se vendendo por muito pouco. Então, o período de 4 anos é um período muito longo, não vale a pena ser desperdiçado. Então, a minha mensagem é que o eleitor vá fazer o seu voto, vai exercer o seu direito com bastante responsabilidade e que ele vote em quem o coração dele esteja mandando, de acordo com o que ele tem visto. Certo, então agradeço muito a sua participação, desejo boa sorte e rumo então a 15 de novembro. Vamos lá, muito obrigado. Tá certo, então agradeço também a presença aqui, o pessoal que acompanha aqui também o Jerônimo Jorge, ele que é então candidato a prefeito pelo PRTB, na chapa encabeçada pelo Major Arsênio. Então, nessa série de entrevistas realizadas pela CBN Cascavel, essa aqui é uma oportunidade para o candidato expor suas propostas, para o ouvinte avaliar melhor e decidir para quem vai dar o voto no dia 15 de novembro. CBN Eleições 2020.